Fala aí, futuro conquistado. Tudo bem com você? Então, no vídeo de hoje para você, eu darei a melhor aula de administração científica que você verá na sua vida. Eu mostrarei para você a nata da nata, o que realmente cai, o que realmente é cobrado, e eu, no tempo desse vídeo, vou fazer você acertar no mínimo 90% das questões de administração científica que vão cair na sua prova. Esse assunto geralmente é cobrado no seu edital com o nome Administração Científica, Ciência da Administração, Taylor, Organização Racional do Trabalho. E é isso. Vamos aqui para começar nossa aula. E como eu digo aqui em todo vídeo, corra atrás do seu sonho. A única pessoa que pode correr atrás do seu sonho é você mesmo. E vamos começar, gente. Teoria da administração científica. A primeira de todas as teorias. Isso já é questão. Qual é a primeira teoria? A administração científica. Como vocês podem ver aqui, ó. 1903. Quem? A administração científica. Ela foi a primeira de todas as teorias, antes da teoria da burocracia, antes da teoria clássica, antes da teoria das relações humanas. Essa tabela aqui é muito boa, se liga, porque o material que estou trazendo para você é de qualidade. Se você achou essa tabela boa, olha essa daqui, ó. Administração científica. Autores principais: Frederick Taylor e Henry Ford. Ó, geralmente na sua prova, marcar aqui para você, aqui é para você ver, mostrar aqui para você como realmente isso daqui é importante. Como isso daqui realmente é importante. Os principais autores são esses daqui, ó. Se na sua prova perguntar qual é o principal autor da administração científica, você vai marcar aqui, Frederick Taylor. Mas se sua prova quiser dificultar e tiver o nome de vários autores e não tiver o de Frederick Taylor, você vai botar o de quem? Henry Ford. E no caso, se tiver os dois, você pode botar só o de Frederick Taylor. E dá foco em quê? A teoria da administração científica dá em foco na tarefa. Outra coisa que pode usar você também para lembrar é isso daqui, ó. Marcar aqui para você. Cara, essa dica aqui é muito boa. Ó, Taylor começa com o quê? Começa com T, né? E dá ênfase em quê? Isso mesmo, na tarefa. Na tarefa, no trabalho de quem? Do trabalhador, do operário. E ele dava enfoque em quê? Na racionalização do trabalho no nível operacional. O que é o nível operacional? O nível operacional é o nível mais baixo da pirâmide. E qual é o nível mais baixo da pirâmide? O nível operacional. Você tem que botar na sua cabeça que o foco da administração científica teve como foco principal o trabalho do trabalhador. T com T. Taylor, tarefa e trabalhador. Vamos aqui, gente, para as próximas. E se você está aqui, poxa, e as outras não vai explicar não o que é a teoria da burocracia, a teoria da clássica da administração? Esses são assuntos de próximos vídeos. Então, galera, vem muita coisa boa por aí, viu? Que eu vou explicar todas essas teorias para você aqui no canal. Teoria neoclássica. Ah, esse daqui é outro tema do canal. No início do século XX, dois engenheiros desenvolveram os primeiros trabalhos a respeito da administração. Um era um americano, Taylor, e desenvolveu a Escola da Administração Científica. Isso mesmo, vou até marcar para você novamente, cara, porque isso daqui é muito importante. Um americano chamado Taylor, ele desenvolveu o quê? Ele desenvolveu a Escola da Administração Científica.
da eficiência da indústria através da racionalização do trabalho. Muito importante isso. Toda vez que você vê isso daqui, ó, racionalização do trabalho do operário, tem a ver com a escola de administração científica. Esse daqui era um dos objetivos, a racionalização do trabalho do operário. Lá para frente você vai entender que isso se chama ORT, Organização Racional do Trabalho. O outro era europeu, Fayol, e desenvolveu a chamada teoria clássica. Fayol aqui, ó, desenvolveu quem? A teoria clássica da administração. Preocupado em aumentar a eficiência através da estrutura e disposição dos órgãos componentes das organizações e suas interrelações. Estas duas orientações formam o que chamamos de abordagem clássica da administração. Você tem que entender uma coisa, você não pode confundir isso. Teoria clássica da administração com abordagem clássica da administração. A abordagem clássica da administração, isso pode cair na sua prova. É composta de duas teorias. E quais são? É composta da escola da administração científica e composta da teoria clássica da administração. Juntando essas duas, dá quem? Da abordagem clássica da administração. A abordagem clássica da administração é quem? Isso mesmo, a escola da administração científica e a teoria clássica da administração. Vamos aqui novamente esse esqueminha, porque isso é muito cobrado. Isso é muito cobrado em prova mesmo. Ó, a administração científica. Essa daqui é a administração científica. De quem? Isso mesmo. De Taylor. Dá ênfase em quê? Nas tarefas. T com T. Taylor. Tarefas. Trabalho. E a teoria clássica de Fayol, que é um dos temas dos próximos vídeos aqui, que eu vou trazer aqui para o canal, dá ênfase em quê? Na estrutura. Aqui já chegou a hora, meu filho. Aqui não tem isso daqui só teoria não, Tem que botar a mão na massa, execução. Vamos aqui responder a nossa primeira questão desse vídeo, correto? Primeiro você vai tentar resolver ela sozinha e depois você vai ver aqui a resposta aqui no vídeo. Questão 1. A escola da administração científica tem sua ênfase na mensuração dos níveis de produtividade, tarefas cotidianas do operário, funções do administrador e estrutura da organização. Agora vamos fazer o que? Você vai responder. Pausa o vídeo, responde e volta. E aí? Respondeu? Vamos ver aqui qual é a resposta correta. A resposta correta é a letra B. Tarefa cotidiana do operário. Como eu já disse, gente, isso cai. A administração científica dá ênfase em que? Científica. Taylor. T com T. T de tarefa. T de quê? De trabalho. E mensura o trabalho de quem? O foco dela é quem? O nível mais baixo, o nível operacional, que é quem? O nível do operário. Alternativa B, correta. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, bora prestando atenção que vão vir mais questões aqui para cima e lenha na fogueira. Frederick Winslow Taylor, fundador da administração científica. Primeiro, ele foi um operário desse Medieval Steel Coal. Ele foi promovido a engenheiro. Ele patenteou mais de 50 máquinas, ferramentas e processos. E ele publicou a sua maior obra, que é estudada até hoje, Princípios da Administração Científica. Pode cair na sua prova também perguntando qual foi a obra de Frederick Taylor. Princípios da administração científica. Então é muito bom que você lembre-se disso daqui. Como vocês podem ver, ele começou de baixo, ele começou como operário e depois ele chegou até o quê? A engenheiro.
A administração científica você tem o que aqui, ó? Frederick Taylor como maior destaque, dá ênfase o que? Na tarefa, isso mesmo, dá ênfase onde? Nas tarefas, como a gente já viu na questão anterior. E os termos mais utilizados, assim, que podem cair na sua prova e você, nossa, isso daqui é administração científica, é o que? Organização racional do trabalho, ORT, que é isso que vamos estudar aqui, divisão das tarefas e simplificação e especialização de tempos e movimentos. O que é isso? Calma. Eu só quero que você entenda apenas o contexto dos principais termos aqui que a administração científica traz para você, que é a organização racional, divisão das tarefas e simplificação, especialização, tempos e movimentos. Já que você pode pelo menos, cara, me dar uma noçãozinha do que é uma organização racional? Sim, é uma organização que trabalha com isso daqui, ó, com a mente. E o que é a simplificação e especialização de tempos e movimentos? Eu vou aqui mostrar aqui para você, dar uma boa ideia para você. Viu aqui? Você tá vendo aqui meu microfone, não tá? Não tá? Imagina que antigamente o povo que trabalhava com telemarketing não trabalhava com não trabalhava com isso daqui, ó. Uns fones. Trabalhavam com um telefone. Isso mesmo. Digitava os números no telefone, aí pegava para depois botar no ouvido. E hoje em dia, com os fones, você economiza o movimento. Como você pode ver aqui, ó, simplificação e especialização de tempos e movimentos. Aí, agora, eu não precisaria, se eu fosse de um telemarketing, eu não perderia tanto tempo digitando o número e depois botar o microfone na cabeça. Hoje em dia, existem programas que ligam automaticamente. Ele não vai precisar digitar mais. Existe um sistema específico no computador dele de telemarketing para que ele não precise digitar número por número. Ele só precisa de uma coisa, apertar em um botão e já vai ligar. E ele não precisa mais pegar o telefone e tirar ele de baixo e botar no ouvido. O telefone já tá aqui, ó. O microfone já tá aqui. E antigamente ele demoraria para digitar os números, vamos dizer, demoraria 50 segundos. Agora ele só precisa apertar um botão. Demora apenas 5 segundos. Ele teve uma economia de tempo de 45 segundos. E isso, a longo prazo, ele vai poder ligar para mais pessoas e desse jeito ele vai poder trabalhar mais e a empresa ter o quê? Ter mais lucro. Isso se chama a questão racional. Pensar com a cabeça é uma simplificação de um movimento. Desse jeito eu vou estar economizando tempo e ganhando o quê? Mais dinheiro. Vamos aqui para a segunda questão. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Tem como abordagem típica o ênfase nas tarefas, ou seja, nas atividades cotidianas do operário, aplicando os métodos de observação e mensuração aos problemas da administração, na busca de maior eficiência industrial. Pausa o vídeo e tenta responder. Respondeu? Vamos aqui corrigir a questão. A resposta correta é a letra C. Isso mesmo. Como já foi dito anteriormente, a administração científica dá ênfase em quê? Nas tarefas. Viu? ênfase nas tarefas pode ir marcando a administração científica. Como eu disse para você aqui no começo do vídeo, o que eu vou explicar aqui para você é o que cai. Essa questão aqui é questão de prova, é questão de concurso público. É o que realmente é cobrado para você. Tá vendo que você, com um bom material, com um bom professor, você consegue entender o assunto? Ou seja, nas atividades cotidianas do operário, como eu disse,
A administração científica dá o quê? Dá ênfase aonde? No trabalho de quem? Da classe mais baixa da pirâmide. Quem é a classe mais baixa da pirâmide? É o trabalhador, é o operário, aplicando método de observação e mensuração aos problemas da administração, na busca de maior eficiência industrial. Ó, pensa comigo, o que é mensuração? É pensar, ver qual é o problema que está acontecendo ali. E a administração científica dá o quê? Quanto à questão de economizar tempo, tirar o empirismo e botar ciência no lugar do empirismo. Já que sabe o que é empirismo, eu nunca ouvi falar nessa palavra. Empirismo é a questão de quê? Empirismo é aquele, ó, na hora a gente vê como é que faz, tá entendendo? Cada um faz do seu jeito, importante é fazer. Não, tem que fazer tudo da melhor forma. Tudo de uma maneira o quê? Científica. Então Taylor fazia o quê? Taylor ficava assim, ó. Taylor ficava com uma prancheta assim, ó. Se ele fizer esse movimento, se o telemarketing, só um exemplo, se o telemarketing pegar, digitar no telefone, número por número, e depois pegar o telefone, ele vai demorar 50 segundos. Mas se ele tiver um headset e tiver um programa no computador que faça isso, ele vai demorar o quê? 5 segundos apenas. Já que tu poderia me dar um exemplo da época, sem ser um exemplo atual? Claro que eu posso. Sabe de um exemplo que eu posso dar aqui para você? Vamos dizer que antigamente não existia aquelas máquinas assim que você vai bota cada pessoa da indústria vai montando e vai botando na esteira, vai botando e vai botando na esteira, vai botando na esteira. Antigamente eles pegavam, montavam, iam até o colega do lado para entregar. Isso cansava mais, né? Aí depois perceberam que, nossa, se existia uma esteira que leva os itens para o parceiro do lado, eles vão economizar tempo e vão cansar menos. Tá entendendo? Vou dar outro exemplo aqui para você. Vou mostrando uma esteira e eles estão numa fábrica de bonecos. Eu sou o funcionário que bota o quê? Que bota os braços no boneco. Aí meu parceiro do lado, ele bota o quê? Bota as pernas do boneco. Aí, ó, eu só teria que fazer o seguinte. Botei as pernas. Não, eu botei os braços do boneco. Aí, antes eu precisaria ir andando até meu companheiro e para entregar ele, para ele botar as pernas. Agora eu não preciso mais disso. Agora existe uma esteira que faz isso para mim. Desse jeito eu vou economizar tempo, economizar energia e desse jeito a fábrica vai ganhar mais dinheiro. Antes de Taylor, sistema de iniciativa e incentivo, baixa produtividade e salários. Importância de Taylor: pioneirismo, analismo sistêmica das organizações, ciência em lugar de empirismo, como eu já disse, ciência não é achismo, é comprovação. A harmonia de interesses entre o patrão e o empregado. Antes de Taylor, existiu o quê? Um sistema de quê? Baixa produtividade e salários pequenos. Mas Taylor pensou assim, nossa, eles estão com baixa iniciativa e baixo incentivo, a gente tem que mudar isso, não tem? Tem sim. E a gente tem que buscar o quê? Uma harmonia entre os interesses do patrão ou do empregado. E quando ele atingiu os interesses do patrão ou do empregado, ele conseguia algo chamado o quê? Isso mesmo, alta produtividade. E como ele conseguiu isso? Incentivos salariais. Como assim incentivos salariais?
Ele aumentou o salário de todo mundo? Nananina não. Ele não aumentou o salário de todo mundo. Mas ele aumentou o salário de quem? Isso mesmo, daquele que mais estivesse produzindo. Quanto mais você produzisse, maior seria o seu salário. E desse jeito, todo mundo ficava feliz. O patrão teria mais produção de itens para ele vender, e o empregado que estivesse produzindo mais, ele ganharia mais. Porque, pense comigo, antes de Taylor, cada empregado recebia o mesmo, vamos dizer que recebia o mesmo salário. Aí teria João. João é um funcionário preguiçoso, produz pouco, e tinha Matheus. Matheus, produzia muito. Mas Matheus, ele via que mesmo ele se esforçando muito, ele recebia o mesmo salário que João, que não produzia absolutamente nada. E Matheus ficava o quê? Ah, sabe de uma coisa? Vou produzir também não. Se ele produzindo pouco ganha o mesmo salário que eu, por que eu vou ter que produzir muito? Aí Taylor pensou, eu preciso fazer com que essas pessoas sintam mais vontade de trabalhar. E para isso, a mola seria o quê? O salário. A preocupação em criar uma ciência da administração começou com a experiência concreta e imediata do trabalho de operários e com ênfase nas tarefas. No primeiro período da sua obra, Taylor voltou-se exclusivamente para a racionalização do trabalho dos operários. No segundo período, a definição dos princípios administrativos aplicáveis a todas as situações da empresa. Leia a alternativa abaixo e em seguida marque a alternativa completa corretamente a lacuna. Para você que não entendeu isso daqui, primeiro, Taylor, ele fez o teste com quem? No primeiro período de Taylor, vamos dizer que Taylor teve 2 períodos, mas o primeiro ele deu foco em quem? Nos operários. Aí com os testes que ele aprendeu com os operários, ele levou para os outros patamares da empresa. Como se fosse assim, subindo até chegar ao patrão, tá entendendo? Ele tentou tirar da classe baixa para a classe alta, dentro da empresa, dos membros de menores hierarquias até as maiores hierarquias. O que ele aprendeu, a racionalidade do trabalho, ele viu que se ele podia aumentar a eficiência do trabalho dos operários, ele também poderia aumentar a eficiência dos administradores, das pessoas que estavam mais acima, no nível tático e do nível estratégico. O nível tático é o meio da pirâmide e o nível estratégico é o topo da pirâmide. E o nível operacional, que é o mais baixo da pirâmide. Isso se chama uma visão de baixo para cima, uma visão que começa do operário e vai subindo. Lê a alternativa abaixo e em seguida marca a alternativa que completa corretamente a lacuna. Tendo em vista a abordagem da escola iniciada por Taylor, espacinho em branco, é um dos principais métodos científicos aplicáveis aos problemas da administração. Pausa e tenta responder. Tentou responder? Vamos agora aqui para correção. Alternativa C. O que é mensuração? Como já foi dito anteriormente e até está no slide anterior, mensurar é medir, é pensar, é racionalizar. Não é só por uma questão de lógica, não é só por uma questão de hierarquia, não é por uma questão de fundamentação. É uma questão de mensuração, de testar e comprovar que aquilo realmente é correto, que aquilo realmente funciona. É mensuração. A administração científica é mensuração, é pensar, é testar e comprovar que aquilo realmente dá certo. O primeiro período de Taylor, vamos aqui. O objetivo da administração é pagar melhores salários e reduzir custos de produção. Para tal objetivo, a administração deve aplicar métodos científicos de pesquisa. Os empregados devem ser cientificamente selecionados e colocados
em seus cargos com condições de trabalho adequadas. Os empregados devem ser cientificamente treinados para aperfeiçoar suas aptidões e executar uma tarefa para que a produção normal seja cumprida. A administração precisa criar uma atmosfera de cooperação com os trabalhadores para garantir a permanência desse ambiente psicológico. Vamos aqui tópico por tópico para que você consiga, para que você possa entender o que está escrito. Vamos aqui comigo. O objetivo da administração é pagar salários melhores e reduzir custos de produção. Vou aqui dar um exemplo aqui para você. Vamos dizer que o objetivo de reduzir custos de produção. Se paga melhores salários, eles vão fazer o quê? Produzir mais. Se eles conseguem produzir mais com os incentivos salariais, eles não vão precisar contratar tantas pessoas, mais pessoas. Desse modo, eles vão economizar dinheiro, porque a galera que é uma galera, tá dando gás. E desse jeito eles vão reduzir o custo de pessoas, porque se existem muitas pessoas produzindo, as pessoas que não estão produzindo pegam um beco. Vão deixar só quem? Vão deixar só a galera que está produzindo. Aí essa galera vai ganhar dinheiro e a empresa também vai economizar, porque elas vão tirar aquelas pessoas que não produzem. Tá entendendo? Para tal objetivo, a administração deve aplicar métodos científicos de pesquisa. Como já foi dito, tudo era testado. Testou, deu certo, permaneceu. Os empregados devem ser cientificamente selecionados e colocados em seus cargos com condições de trabalho adequadas. O que seria esse cientificamente selecionados? Eu vou dar um exemplo aqui bem básico mesmo. Vamos dizer que chega uma seleção da empresa de Taylor, um homem muito forte, e eles estão atrás de alguém que consiga ficar transportando as caixas de um lugar para o outro para a empresa. Eles não vão selecionar alguém que é magro. Eles vão selecionar alguém forte, que consiga que consiga transportar aquelas caixas. Vou dar outro exemplo aqui para você. Vamos dizer que eles querem alguém que fique pintando certo item. Eles não vão pegar qualquer tipo de pessoa, uma pessoa que não sabe pintar. Eles vão pegar aquela pessoa que sabe pintar e vão fazer o quê? Vão fazer um treinamento em cima da especialidade que aquela pessoa já sabe, para que ela possa aprimorar o seu talento para o trabalho especificamente que ela vai fazer, que é pintar itens. Então eles meio que estão fazendo o quê? Estão selecionando as pessoas mais capazes para determinadas funções e vão fazer o quê? Vão melhorar o talento delas. Que seria o quê? Vão treinar elas. E como já disse, não é nada de fazer na doida. Não é nada com empirismo. É algo que é científico. Vão treinar ela para o que elas realmente vão fazer e vão fazer com que elas se especializem naquela determinada função. A organização racional do trabalho se fundamenta nos seguintes análises do trabalho operário: estudo de tempos e movimentos, fragmentação das tarefas e especialização do trabalhador. O que é isso? Axel, me explica? Com certeza eu explico para você, futuro concursado. Estudo de tempos e movimentos foi aquele exemplo do telemarketing, evitar movimentos que não vão, que são perca de tempo.
vão tentar eliminar esses tipos de movimentos. Fragmentação das tarefas. O que seria isso? Fragmentação das tarefas. Vou aqui dar um exemplo para você. Existe, vamos dizer, sim, fragmentação das tarefas. Vou dar novamente o exemplo do boneco. Vamos dizer que existe uma linha de operação naquela empresa para fabricar um boneco. E cada pessoa vai se especializar em uma coisa. Que seria o quê? Uma pessoa vai se especializar em botar braço. Várias pessoas, ó, só botando braço nos bonecos. E outras pessoas vão o quê? Só botando perna, só botando perna. Aquele movimento direto, ó. Só pega a perna e bota no boneco. 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 E é isso. Esse movimento repetitivo. Para que meio que as pessoas, ó, não fiquem com, assim, muito tempo de... Porque aquela pessoa que se especializa em uma única coisa vai se tornar especialista. Porque imagina, antes um empregado botava a perna, depois botava o boneco, aí às vezes não botava um braço direito, depois não botava o outro direito, porque não tinha muita prática. Então eles pensaram, se eu fazer eles pegarem, fazer uma única coisa, eles vão se tornar especialistas naquilo. Então era isso, era aquele trabalho repetitivo, direto, botando a perna do boneco. E o salário era o que? A única fonte de motivação era o salário. Isso se chama o homo economicus. O homem econômico. Que a única razão do homem de trabalhar é pelo que? Pelo financeiro. Elementos da ORT, Organização Racional do Trabalho. Tempos e movimentos. Estudo da fadiga. Como já foi dito anteriormente. O que é o estudo da fadiga? É aquilo, evitar fazer coisas que não vão gastar mais tempo do trabalho. Porque quanto mais o empregado faz um movimento besta, e poderá economizar aquele movimento, mais tempo ele vai poder focar no trabalho dele. Como já foi dito anteriormente, estudo da fadiga. Se eu tô com um headset, eu não preciso pegar um microfone e botar aqui no ouvido, fazer assim, ó. Eu vou cansando. Se eu passar o dia todo assim, eu vou cansar. Agora o povo do telemarketing não precisa ficar mais assim, ó, pegando o telefone, digitando e para botar no ouvido. Ele vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Ele já tá aqui, ele vai economizar muito tempo, ele vai economizar energia, vai economizar hora de trabalho. Desenho de cargos e tarefas. Como já foi dito, vai estar tudo certinho, ó. Tal setor faz isso, tal setor faz aquilo, bem direitinho, numa planta, bem corretinha. Incentivo salarial, conceito do homo econômicos. O homem é movido pelo financeiro. Condições de trabalho. Tentaram melhorar a condição de trabalho, mas o foco não era esse. Padronização de métodos. Como já foi aquilo, ó, tentar fazer uma padronização do método do trabalho que eles vão ter. Para eles fazerem um movimento só, eles vão se tornar especialistas, ó, em uma única coisa. Vamos aqui para a questão 4. A Organização Racional do Trabalho representou uma contribuição da administração científica. A partir da observação de Frederick Taylor, a Organização Racional do Trabalho não se baseia. Pausa o vídeo e tenta responder. E aí, respondeu? Você prestou atenção na minha explicação anterior? Você conseguiu responder. Alternativa. E essa daqui eu passei errada pro negócio. Mas a resposta correta é essa daqui, ó. Dinâmica de grupo. No slide tá marcado errado. Mas a resposta correta é dinâmica de grupo. A ORT se baseia em estudo de tempos e movimentos. E também em condições ambientais do trabalho.
E também em quê? Em desenho de cargos e tarefas. Mas em dinâmica de grupo, nada a ver. E dali é o operário individual, ó, sozinho, ó, fazendo o trabalho dele. O operário sozinho. Essa questão de dinâmica de grupo é algo que a gente vai ver em uma teoria mais para frente, que se chama Teoria das Relações Humanas, onde eles tentam mexer muito com a dinâmica de grupo para que a produtividade aumente. Mas aqui, ó, na organização racional do trabalho, na administração científica, é o operário individual, que no caso eles vão estudar os tempos de movimento, vão tentar melhorar o ambiente que ele está, mas não é um dos focos principais, e também a questão do desenho de cargos de tarefa, tentar especializar ele em uma coisa só, deixar bem definidinho, ó, esse canto da empresa a gente vai fazer isso, no outro a gente vai fazer aquilo. Tempos e movimentos. Decomposição de tarefas, como já foi dito, se a gente tem um boneco, a gente vai decompor as tarefas. Uma equipe fica especialista em botar o braço, outra de botar a perna. Eliminação de movimentos inúteis, evitar movimentos inúteis. O foco é só o movimento mais rápido possível que a gente possa concluir aquele trabalho. Cálculo tempo médio, tempo mortos e elementares. Isso daqui é apenas para conhecimento. Padrão de seleção de pessoal qualificado. Padrão de seleção para treinamento adequado também. Selecionar a galera que tem certa aptidão para aquela função. Fazer um treinamento específico para as pessoas que vão fazer aquela função, né? Só botar as pessoas na doida para elas fazerem do jeito que elas acham que são. Todo um treinamento, uniformização do trabalho, nem excesso, nem ociosidade. O que seria isso? Existe uma maneira de trabalhar e pronto. E o que são? Eles não vão trabalhar nem muito pouco, nem vão trabalhar muito. Vão trabalhar na medida certa, na medida que a empresa necessita. Salários equitativos. São salários equitativos. São salários iguais para todo mundo? Não. Equidade vem de meio que daquilo. É o que você merece, é aquilo do que você merece e precisa. Se você produzir mais, você vai receber mais. Se você trabalhar menos, meu amigo, você vai receber menos. O objetivo de estudos de movimentos. Primeiro, a eliminação de desperdício de esforço humano e de movimentos inúteis. Segundo, adaptação do operário à tarefa. Terceiro, facilidade do treinamento dos operários, melhoria da eficiência e do rendimento da produção, da especialização das atividades. 4. Distribuição do uniforme do trabalho para que não haja períodos de falta ou de excesso de trabalho. O que seria isso? Deixar tudo planejado. Hoje vocês vão fazer o que? Isso. A missão de vocês é essa. Deixar tudo bem planejado. Bem planejado mesmo. Para que já tenham consciência do que eles vão fazer e pronto. Não pegar uma pessoa e botar para ela fazer 1001 funções. Não. Aquela pessoa, cada pessoa naquela empresa já tem uma função para fazer. Definição. 5. Definição de métodos de estabelecimento de normas para execução do trabalho. Mostrar que aquele trabalho que ela vai fazer tem um método de trabalho específico e tem regras específicas que é para a pessoa cumprir. 6. Estabelecer uma base uniforme para salários equitativos e prêmios de produção. Um exemplo. Puxa, bateu a meta? Dá um incentivo salarial pro cara. Beleza? Que ele é um homem econômico. É um homem que se motiva através do que? Da poiva, da grana, do euro, do dólar, do real, do dinheiro. Estudo da fadiga. O estudo da fadiga humana é um dos aspectos da organização racional do trabalho e foi efetuado por Gilbert com 3 finalidades. Com a relação a essas finalidades, analisa as opções abaixo, marcando V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa na sequência correta.
pausa o vídeo e tenta responder. Beleza? Respondeu? Vamos aqui corrigir comigo. Ó, um dos objetivos aqui era qual? Executar movimentos relaxantes e prazerosos. Não, gente. Trabalho nenhum nesse mundo é relaxante e prazeroso. Nem o jogador de futebol que corre o dia todinho atrás de uma bola é algo relaxante e prazeroso. Ele tá trabalhando, ele tá correndo, ele tá tendo esforço físico. Agora imagina naquele tempo, naquelas fábricas, estão tentando deixar o trabalho mais relaxante e prazeroso. Não, não estão tentando fazer isso. Eles estão tentando fazer o quê? Ó, então essa daqui, ó, é falsa. Essa alternativa aqui é falsa. Se essa daqui é falsa, quer dizer o quê? Que a letra A tá errada e que a letra D tá o quê? Tá errada também. Vamos aqui para debaixo. Eliminar movimentos inúteis na execução de uma tarefa. Como eu já disse antes, dito e repeti 1 milhão de vezes, é a questão de eliminar o quê? Movimentos inúteis. E aqui a gente sabe que essa daqui tá certa. E nas duas tem, beleza? Dá aos movimentos uma seriação apropriada e economia de movimentos. Vamos para a próxima. Executar do ponto de vista estatístico movimentos úteis com a maior economia de esforço e tempo. Do ponto de vista estatístico, não, gente. Não é do ponto de vista estatístico. Tem a fórmula aqui que eu até mostrei aqui para vocês aqui atrás, ó. É através do cálculo do tempo médio de tempos mortos e elementares. É através desse cálculo aqui, ó, desse cálculo aqui. Não é através do ponto de vista estatístico. É através desse cálculo. Cálculo do tempo médio de tempos mortos e elementares. Então a gente sabe que essa daqui, ó, tá falsa. A gente sabe que essa tá falsa. Se essa tá falsa, então, ó, nossa alternativa correta é a alternativa C. Ah, Jackson, o que é seriação? Seriação, isso daqui, ó, que também tá correta, é aquilo. Primeiro eu faço isso no meu movimento, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Você sabe que aquela série que você assiste, o povo chama de seriado, é porque primeiro ela começa com um episódio, depois começa com 2 episódios, depois começa com 3 episódios, depois começa com 4 episódios. E é isso. Na seriação apropriada de movimentos do empregado na fábrica, primeiro ele vai fazer isso, depois ele vai fazer aquilo, depois aquilo vai fazer outro. Tem todo um passo a passo por trás. Vamos aqui, galera, para a nossa alternativa 6. Pausa o vídeo e tenta responder. Pausou? Seguiu? Vamos corrigir. Dentro da abordagem microscópica e mecanicista da administração científica, partindo dos estudos de tempos e movimento, avalie quais itens proporcionam um melhor padrão de produção. Lei da fadiga. Sim. Lei da fadiga tá ok? Tá correto, né? Plano de incentivo salarial. Essa tá correta, né, Jackson? Você disse que eles pegavam e eles davam incentivos salariais. Sim, eu disse, mas a gente tem que ver isso daqui, ó, um melhor padrão de produção. Você tem que ver isso com o olhar do dono da empresa.
Se existe um melhor padrão de produção, ele vai querer ficar dando um incentivo salarial para todo mundo. Existe um plano, ao primeiro dou esse, primeiro dou aquilo, depois aquele outro. Não existe esse tipo de plano. Eles vão dar um incentivo salarial, beleza, mas não existe um plano de incentivo salarial por trás, tá entendendo? Um ou outro ali, eles vão dar um incentivo do salário. Ó, fulano tá produzindo muito mais do que a média, vamos dar um incentivo, beleza. Mas não existe um plano de incentivo salarial fixo, não existe esse plano. Então essa alternativa 2 aqui tá errada. Seleção científica do trabalhador, correto. Determinação do método de trabalho, correto também. Correto. Já que saiu na hora da prova, como é que eu faria? Eu sei que dá um incentivo salarial. Você deveria lembrar quais são as mais certas. A lei da fadiga, como já foi dito, é a questão de você economizar o movimento, evitar o cansaço, fazer movimentos inúteis para evitar o cansaço. Tem a questão também que já foi dita, a seleção científica do trabalhador. E a questão da determinação do método de trabalho, que é ligado com a lei da fadiga, que é fazer aquele... existe um padrão para aquele trabalho que o empregado vai fazer. Beleza, alternativa B aqui, gente. É uma questão chata, perigosa, porque tem essa palavra plano do incentivo salarial. Existe um incentivo salarial, mas não existe um plano de incentivo salarial. De acordo com a Escola da Administração Científica, é necessário que haja uma repartição de responsabilidade onde a gerência pensa e o trabalhador executa. Essa tentativa de substituição dos métodos empíricos e rudimentares por métodos científicos recebeu o quê? Pausa o vídeo e tenta responder. Respondeu? Ó, substituir métodos empíricos. Já sabe o que é métodos empíricos? Lembra que foi algo que eu expliquei para você? É fazer tudo na doida. Tem que ter uma ciência por trás. Cada funcionário faz do seu jeito, tá entendendo? Não, vocês se viram, o importante é fazer tal coisa. Não, gente. Tem que ter uma ciência por trás para que todo mundo faça de uma maneira padronizada para que possam ter mais eficiência. Isso a gente vê aonde? Vê isso daqui, ó. Na organização racional do trabalho. Alternativa A. É um instrumento básico para racionalização. Alternativa 8. É um instrumento básico para racionalização do trabalho dos operários, com o qual o trabalho é executado da melhor forma e mais economicamente, por meio da divisão e subdivisão de todos os movimentos necessários à execução de cada operário da tarefa. Descrever o segundo aspecto da organização racional do trabalho. Pausa o vídeo e tenta responder. Esse daqui você já sabe qual é a resposta. Porque a gente já falou, repetiu e disse novamente. Qual é? Organização racional do trabalho, cara. Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos. Racionalização do trabalho dos operários. Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos. Ó, executado da melhor forma e mais economicamente. Não tem a ver com supervisão, não tem a ver com a padronização de métodos e máquinas. De máquinas? Nada a ver, mano. Ninguém tá falando de máquina aqui. Análise do trabalho e estudo de tempos e movimentos, a ORT. E outras vezes também vai cair na sua prova perguntando qual era o tipo de supervisão da administração científica. E o tipo de supervisão era uma supervisão chamada supervisão funcional, que era uma supervisão muito desmantelada. Que lá para frente, em outras teorias, eles vão ajeitar isso. Mas na administração científica, um operário ele tinha mais de um chefe.
E vamos dizer que a pessoa tem 3 chefes. Aí a pessoa tem que dar explicação a 3 chefes diferentes. Complicado, né? Porque existe o operário A. Ele tem que dar satisfação ao supervisor de produção, tem que dar satisfação para o supervisor de manutenção e tem que dar satisfação para o supervisor de qualidade. Lá para frente, na teoria clássica da administração, que é a de Fayol, a gente já vai ter outro tipo de supervisão melhorada, que é a supervisão que a gente vê na maioria hoje em dia, na maioria dos trabalhos, que se chama supervisão linear, que você só tem que dar satisfação a uma única pessoa que está acima de você, do seu setor. Tá entendendo? Agora, vou dar um presentinho legal para você. Vou dar um presentinho legal, legal. Já volto aqui mostrando um presente aqui para vocês. Eu voltei. Vim aqui entregar aqui o presente de vocês, galera. Não sei se você conhece, mas eu vou dar aqui para vocês um cupom que pode variar de 30 a 50% de desconto na assinatura do Gran Curso Online. Já que sabe o que é o Gran Curso Online, me explica aí, Raro. Me explica rápido porque eu quero voltar para minha aula. Vou explicar. Imagine uma Netflix de concursos públicos, onde você tem uma assinatura e tem vários cursos preparatórios para você. Ó, tem para o TJ. Cada coisinha desse daqui, ó, é um curso específico aqui, ó, que tá aqui na plataforma. Tem só do TJ? Não, tem para PM, tem para tribunal, tem para concurso de prefeitura. E me diga aí, como é que é? Você clica, seleciona o curso, ó, e tem todas as aulas aqui, ó, de acordo com o edital. Tem mais isso? Tem mais coisa? Tem mais coisa, cara. O que tem? Tem os PDFs. Você consegue seguir o curso, ó, só pelos PDFs e baixar os PDFs. Tem o que mais? Tem um banco de questões. Aqui, ó, você seleciona a banca, a disciplina e tem aqui as questões aqui embaixo. Tudo show de bola para você. Cara, na descrição desse vídeo, vou deixar para você o cupom. Tá na descrição do vídeo. Vai, clica, que vale muito a pena essa assinatura. É como se fosse a Netflix dos concursos públicos. Vale muito a pena. E atualmente é o curso que mais aprova aqui no Brasil. Agora vamos fazer o quê? Vamos voltar aqui para a nossa aula. Lembrando, galera, que se você tá gostando do vídeo, dá like, comenta e se inscreve no canal, cara. Beleza? Que isso daqui dá muito trabalho para fazer, porque eu realmente trago para vocês que realmente cai. Então dá o like, cara. Dá o like, por favor, mano. E se inscreve no canal. Qualquer coisa, comenta aí. Hashtag futuro concursado, beleza? Segundo período de Taylor, subutilização do trabalho. Crença dos trabalhadores de que um maior rendimento do homem resulta em desemprego. Pessoal, o que é isso? O que aconteceu no segundo período de Taylor? Como assim? Me explica, cara, me explica. Vou aqui explicar aqui para você. A partir do segundo período de Taylor, aconteceu algo que ficou um pouco insustentável, que foi como não existia um plano de incentivo salarial, só existiam os incentivos salariais, aconteceram alguns problemas. E qual foi? Eles não viram muito pelo lado humano. O que seria pelo lado humano? Vamos começar aqui por esse daqui, ó. Crença dos trabalhadores de que um maior rendimento homem-máquina resulta em desemprego. Well, por que vai causar um desemprego se a pessoa que está produzindo, eles vão deixar no trabalho
e, e vai estar recebendo um incentivo salarial. Você, aquele que está fazendo, realmente vai se manter. E como já foi dito anteriormente, aquele que não produz tanto não vai receber muito do salário, não vai receber um grande salário e talvez seja até demitido. Isso traz consequências. E se esse cara que seja demitido seja seu irmão, seu pai, talvez o seu filho, e aí? Desse jeito você iria produzir muito para que o seu amigo, para que seu pai, para que seu irmão fosse demitido? Não ia, né, cara? Lá dentro da indústria, dentro da empresa, eles começaram, os próprios trabalhadores começaram a limitar o nível da produção para que meio que ninguém perdesse seu emprego. Então não estava existindo muito daquele rendimento extraordinário. Porque se uma pessoa estourasse, recebesse muitos incentivos salariais, outra pessoa ia ficar sem, tá entendendo? Eles meio que começaram a pressionar os próprios companheiros do trabalho. Cara, não faz isso não, cara. Se tu fizer isso, eles vão diminuir o salário da galera. Tu vai ganhar, mas eles vão diminuir o dos outros. E se você extrapolar muito na produção, tá vendo aquele velhinho ali? Ele vai ser prejudicado, vão demitir ele. Como é que ele vai conseguir sustentar a família dele sem emprego? Só porque ele não tá produzindo muito. Porque ele tá ficando cansado. E o sistema de produção por peças? É um trabalho mais produtivo. Como já foi dito, tá entendendo? Muito produtivo. E a questão de diminuir o salário dos outros. Empirismo amador dos métodos de produção. Foi isso, como já foi dito, tá entendendo? Deixaram a ciência de lado, os próprios empregados, para manter o emprego do coleguinha, tá entendendo? Então eles estavam deixando a ciência de lado e estavam meio que no achismo deles ali. Achismo que não era tão achismo assim. Porque isso era o que as empresas faziam. Dava um incentivo salarial, deixava que ele estava produzindo muito, mas aquele velhinho que não estava produzindo muito, mas precisava sustentar a família, ó, pega o beco. Pega o beco. Desconhecimento da gerência do potencial de ganho por tempo em movimentos, falta de uniformidade nos métodos do trabalho da administração científica, visão do homem responsável, vadio e negligente. Nessa segunda etapa de Taylor, esse era o tipo de visão que eles já estavam tendo do homem irresponsável, vadio, negligente, como se ele não quisesse trabalhar. Sendo que não era nem tanto uma questão que ele não quisesse trabalhar, que ele era vadio, ou que ele era irresponsável, ou que era negligente. É que eles estavam aqui, ó. O povo da administração da empresa, eles tinham isso daqui, ó. Análise científica, mas não tinham isso daqui, ó. Coração, bom senso. Eles não estavam pensando com aquela mentalidade. Poxa, eles não estão gostando que eu tô tirando os velhinhos. Não tô, aquelas pessoas que estão produzindo muito, aqueles irresponsáveis, aqueles negligentes. Isso começou no segundo período de Taylor. O desenho de cargos e tarefas enfatizava o trabalho simples e repetitivo, as padronizações e condições de trabalho que se assegurassem a eficiência. Verificou-se que somente os operários trabalhando de forma organizada e científica não garantiam o sucesso da empresa se os chefes, gerentes e diretores continuassem a trabalhar da mesma forma que antes. Isso, como já foi dito anteriormente, na primeira etapa de Taylor, ele só deu o ênfase para os operários. Mas na segunda, como já foi dito, Taylor tem uma visão de baixo para cima, aquela visão que vai do operário e vai subindo. Ele pensou, poxa, beleza, os operários estou tentando dar para eles uma visão científica do trabalho.
Mas se lá em cima, os administradores, o povo que está acima dos empregados, não estão com essa visão, não estão trabalhando de maneira científica e sim estão trabalhando de maneira achismo, prejudica a evolução da empresa. Então surgiu assim os primeiros princípios da administração, capazes de balizar o comportamento dos chefes e gerentes. Daí eles começaram a fazer o seguinte, Taylor no caso, vou melhorar cientificamente os empregados, mas também vou melhorar cientificamente, vou preparar os chefes, porque eles não estão com capacidade de conseguir gerenciar as empresas de maneira científica. Vantagens na simplificação do desenho de cargos. Primeiro, a admissão de empregados com qualificações mínimas e salários menores para reduzir o custo de produção. O que são isso? Qualificações mínimas e salários menores para reduzir o custo de produção. Vamos dizer assim, como já foi dito, tem a roleta. Cada operário, ele não vai precisar, um exemplo, ser especialista em várias coisas. Tipo, não vai precisar ser especialista em botar o braço do boneco, botar a cabeça do boneco, botar os braços do boneco. Ele só vai ser especialista em uma coisa. E se ele é só especialista em uma coisa, eu não vou precisar dar um salário base muito grande para ele. Vou deixar ele com um salário, vou poder deixar ele com um salário menor. Porque ele só sabe fazer uma coisa. Se ele soubesse fazer várias coisas, botar o braço, botar a cabeça do boneco, botar as duas pernas, eu poderia dar para ele um salário maior. Mas como ele só sabe fazer uma, é tranquilo. Então é mais fácil encontrar uma pessoa que sabe fazer uma coisa, contratar ela, do que contratar uma pessoa que saiba fazer várias coisas. Redução de erros na execução para diminuir rejeições e refluxos. Como já foi dito, a questão de economizar os movimentos, facilidade na supervisão para que cada supervisor possa controlar, aumento de eficiência do trabalhador, permitindo maior produtividade. Os 5 princípios da administração de Taylor. É muito importante que você saiba fazer. Você tenha em mente esses 5 princípios da administração de Taylor, que você memorize, porque isso é cobrado sim na prova. Que é a questão do planejamento, do preparo, da execução, do controle e da exceção. Geralmente em provas são cobrados só os 4 de cima. Aí quando a prova quer dificultar, cobra o princípio da exceção. Vamos aqui, princípio do planejamento, substituir no trabalho o critério individual do operário, a improvisação e a atuação empírica pelos métodos que se baseiam nos procedimentos científicos. Substituir a improvisação pela ciência, por meio do planejamento e do método. Então é aquilo. Substituir o empirismo, o achismo, pelo método científico é o quê? O princípio de quê? Do planejamento. Beleza? Princípio do preparo. O que é o princípio do preparo? Selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com suas aptidões, prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, conforme o método planejado. Além do preparo da mão de obra, preparar também as máquinas e os equipamentos de produção, bem como o arranjo físico e a disposição racional das ferramentas e dos materiais. Pensou assim, nossa, vou ter que preparar o empregado para aquilo, vou ter que selecionar alguém especificamente para aquele determinado trabalho. É o princípio do quê? Do preparo, de preparar alguém. Quando falar em preparo, lembre-se de preparar alguém, preparar o funcionário para fazer aquela determinada função. Princípio da execução, distribuir distintamente as atribuições e as responsabilidades para que a execução do trabalho seja bem mais disciplinada. Você conseguiu entender? Que é para distribuir de maneira correta as responsabilidades e a função de cada um, para que o trabalho seja bem feito. Então tem que ter tudo bem definido. Princípio do controle. Controlar o trabalho para se certificar de que está sendo executado de acordo com as normas estabelecidas e segundo o plano previsto. A gerência deve cooperar com os trabalhadores para que a execução seja a melhor possível.
que é o princípio do controle. Eu tô aqui, ó, montando meu boneco. Aí, de acordo com o princípio do controle, o chefe, ó, que tá do meu lado, verificando se eu e meus outros amigos estão fazendo o trabalho da maneira correta. Esse daqui, ó, princípio da exceção. O que é o princípio da exceção? O princípio da exceção é que vem depois do princípio do controle. Vamos dizer que eu tô aqui montando um boneco muito errado. Só que esse negócio eu tô montando errado, todo mundo começa a atrasar, a montar errado. Aí eles meio que vão pesquisar, procurar saber por que todo mundo tá demorando mais a fazer determinado trabalho. Aí eles vão tentar descobrir o que está por trás para ajustar. Isso não é só com coisas negativas, mas também o princípio da exceção funciona com coisas positivas. Por exemplo, naquela determinada semana, todo mundo que produzia 5 bonecos agora produz 15 bonecos. 3 vezes mais. Então é exceção, né? Só que de maneira positiva. Eles têm que procurar de maneira científica para descobrir por que isso aconteceu, para que o que possa replicar. Vamos aqui para a nossa questão 9. Com base na Escola da Administração Científica, segundo Taylor, a gerência deve seguir 4 princípios. Pausa o vídeo e tenta lembrar. Jackson, aqui tem 4, mas você não disse que era 5? Mas lembra que eu disse que quando a banca quer dificultar, ela bota esse daqui, ó, o princípio da exceção. Mas aqui ela não quis. Então só ficou as 4 principais. Em quais são? Alternativa A. Se você quiser lembrar, tem um bizu que eu gosto de lembrar, que é esse daqui, ó. Polícia Penal do Estado do Ceará. PPCE. Planejamento, preparo, controle e execução. PPCE. Vamos aqui para a nossa questão 10. Frederick Taylor, o fundador da administração científica, tinha a preocupação de racionalizar, padronizar e prescrever normas de conduta ao administrador, levando os engenheiros da administração científica a pensar em princípios de administração. Qual desses busca selecionar cientificamente o trabalho de acordo com suas aptidões? Com suas aptidões e prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o método planejado. Se falou em treinar, tentou responder? Agora vamos aqui. Se você pensou em treinar, você vai pensar em quem? Em preparar algo. Em tentar, um treinador prepara o quem? Prepara os jogadores do time. Aqui você já sabe a resposta, né, filho? Alternativa A. Alternativa 11. O princípio da administração científica de Taylor, que deve ser seguido pela gerência a fim de substituir o critério individual do operário e a improvisação do tipo empírico, prático, por métodos baseados em procedimentos científicos, é qual? O planejamento da administração se baseia em quê? Substituir os métodos empíricos pelos procedimentos científicos. Alternativa o quê? Alternativa A, galera. Tá gostando? Tá aprendendo? Tudo que eu tô mostrando aqui pra você é o que realmente cai. Tudo que realmente cai na sua prova. Então confia no meu trabalho, cara. Confia. Você vai longe, que você vai conseguir acertar na sua prova. Na administração científica, quanto aos interesses dos empregados e empregadores, é correto afirmar: a prosperidade do empregador independe da prosperidade do empregado, nada a ver. O empregador, o dono da empresa, só consegue vender se o empregado produzir bastante. O empregador só vai ter itens se o empregado prosperar. Se o empregado fizer o trabalho dele bem. E aqui é aquela questão.
O interesse do empregador é o quê? Que os empregados trabalham, produzam itens para que ele possa vender. E qual é o interesse dos empregados? Melhores salários, incentivos salariais. Os interesses de ambos, são altos salários e altos custos de produção. Ó, já vem errado. O empregador aqui, ó, não pensa em altos salários. Ele não vai pagar altos salários para todo mundo. Esse é o pensamento de quem? Do empregado. E altos custos de produção, o empregador não quer alto custo de produção, tá entendendo? Os interesses de ambos são antagônicos, contrários? Não. O interesse de ambos não são antagônicos. No final, o interesse dos finais, o empregado quer ganhar mais salário. E para ele ganhar mais salário, ele quer o quê? Quer que o empregador dele, o seu chefe, consiga vender. Tá entendendo? Aí é meio que concilia. E o dono da empresa favorece, tipo assim, ó, vou dar um incentivo salarial, mas vocês vão ter que produzir mais. Entendendo? São produtos que convergem entre si. Um quer altos salários, o outro fala, beleza, eu vou dar altos salários. Eu vou dar melhores salários, vou dar incentivos salariais. Mas vocês, em contrapartidas, têm que me ajudar produzindo mais, beleza? Isso é algo que converge, algo que funciona. Alternativa A. O princípio da administração científica de Taylor, que seleciona cientificamente os trabalhadores de acordo com suas aptidões e treinam para produzirem mais e melhor, é qual? Preparo, treinar, preparo. Viu a palavra treinar? Tem que lembrar de quem? Do preparo. Isso são questões de prova. E você está conseguindo responder. Porque você é capaz, você com um bom material, com um bom professor, você consegue aprender. Você aprende aqui e vai conseguir marcar o X na hora correta da sua prova. As expressões de desenhos de cargos e tarefas, divisão do trabalho, especialização do operário, estudo de tempos e movimentos, foram inicialmente relacionados à escola de... escola... E a qual pesquisador? Teoria clássica? Estudo de tempos e movimentos foi da teoria clássica? Nada a ver, mano. Aqui a gente corta, não tem nem lógica essas duas. Aqui a gente fica entre a C e a D. Administração científica. E científica? Científica tem um quê? Tem T. Qual nome tem outro T aqui? É o de Taylor, cara. Que dá ênfase em quê? Nas tarefas. Aí aqui, galera, vou dar um super bizu para você. Se você quiser ter acesso a um super material, o material do aprovado em administração, tem mapas mentais, questões e resumo, vai estar aqui na descrição desse vídeo. É só tu clicar. Já que só que tipo de material é esse? É um material específico para você que vai fazer algum concurso público, alguma prova que tem um assunto de administração. E vai estar aqui, ó. Esse material vai estar aqui na descrição desse vídeo. É só você ir lá, ó. Você poderia mostrar esse material? Claro que eu posso. Como vocês podem ver aqui, ó, mapas mentais para depois você revisar. São mapas mentais bem intuitivos para que depois você possa revisar e possa acertar a questão na hora da sua prova. Ó. Princípios de Taylor. Administração científica. Fundador, Frederick Taylor. Características principais: planejamento, organização, controle. Definição, aplicação de método científico à gestão. Objetivo: aumentar a eficiência e produtividade. É só da administração científica? Não, gente. Tem diversos assuntos. Tem Fordismo, teoria das relações humanas. São mapas mentais, resumos e questões de vários assuntos da administração. De vários. Pessoal, como é que eu faço para ter acesso? Para você ter acesso, é muito simples. Vai no link da descrição, cara. Vai no link da descrição. Pessoal, quero receber uma amostra grátis desses negócios.
você vai receber também. Tá aqui no link na descrição. Vai lá, me manda mensagem, eu mando pra você uma amostra grátis. Jaxwell, beleza. Eu estudo isso, fiz essas questões, aprendi e depois eu esqueço. Tem alguma dica pra mim? Para que depois eu possa lembrar desses mapas mentais, possa lembrar das questões que eu resolvi, possa lembrar dessa aula por completo sem esquecer nada. Esse é um problema que eu tenho. Eu estudo e no outro dia esqueço. Cara, e para isso eu tenho uma super dica para você. Eu indico para você o curso Memorizando Administração. Atualmente esse curso está chegando à marca de 1000 alunos. 1000 alunos. Já que só como esse curso funciona. Nesse curso eu irei ensinar técnicas para você com várias aulas de como você estudar da maneira correta, de como você criar uma rotina de estudo e o principal, como você memorizar qualquer conteúdo de administração, qualquer conteúdo de verdade. Estamos chegando às marcas de 1000 alunos na plataforma. E se você quiser ter acesso a esse curso, o curso dele será na descrição desse vídeo. Mas calma, você juntamente quando você se torna aluno desse curso Memorizando Administração, você ganha junto o material do aprovado em administração como bônus. Então o aluno que se matricular nesse curso aqui, Memorizando Administração, vai ter esse material do aprovado em administração como bônus, não vai pagar nada a mais. E você vai conseguir memorizar todo esse conteúdo aqui, ó, todo esse conteúdo aqui você vai aprender no curso, algo que vai do básico ao avançado. Então, para você que nunca estudou administração antes, tá com problema de memorizar esses assuntos e quer aprender a como memorizar eles, a como criar uma rotina de estudo, como estudar da maneira correta, com técnicas de memorização, cara, se matricula nesse curso. Então, gente, esse daí foi o final do vídeo de hoje. Se você gostou, dê like, se inscreva no canal. Dúvidas, comente e veja os outros vídeos aqui do canal que estão passando aqui na tela para você. Até a próxima, lhe vejo e não desista dos seus sonhos. Eu acredito no seu potencial, então espero que você também acredite no seu. Valeu, fica com Deus.